Olá, pessoa humana, me chamo José Carlos Cartoran Filho e sou diretor de desenvolvimento da Eleven Treinamentos. Convido a você para assistir a um vídeo falando sobre sinergia, assunto fundamental nos dias de hoje, que faz parte da nossa trilha de desenvolvimento, falando exatamente sobre o mesmo tema, sinergia, disposta e disponível na Eleven Flix, nosso streaming, e na Eleven Academy, nossa universidade corporativa. Aproveite! Bem, vamos nós agora começar a árdua missão de definir sinergia. Na realidade, existe uma certa contradição aqui. A definição em si, é claro que você vai entender de maneira muito fácil, eu trarei algumas definições a você, mas dentro dessas definições, talvez você perceba que há, como eu disse anteriormente, alguns fatores que são intangíveis e que muitas vezes nós não conseguimos explicar de modo suficientemente técnico o porquê a sinergia ocorre ou deixa de ocorrer. Nós podemos perceber ou não percebermos isso dentro de equipes de trabalho, que será a nossa principal abordagem, mas por que não dentro de grupos de amigos? Podemos perceber sinergias dentro de famílias, podemos perceber sinergias em equipes de esportes, futebol, voleibol, basquetebol, handebol, esportes coletivos de modo geral, e podemos perceber inclusive a sinergia ou a falta dela em um casal, em um relacionamento afetivo. Mas como definir então sinergia? Comecemos pelo modo mais pragmático. Vamos falar sobre a etimologia da palavra sinergia, de onde deriva a palavra sinergia. E a palavra sinergia deriva do latim sinergia, que por sua vez, esta palavra do latim deriva da palavra grega sinergos, que significa trabalhar em conjunto ou colaborar. Já dá para nós termos uma ideia, então, do que significa sinergia, pela origem da palavra, pela etimologia da palavra. Mas vamos a uma segunda definição, de modo que talvez nós consigamos, por meio da soma de todas essas definições, e não é à toa que eu utilizei essa máxima aqui da soma das definições, chegarmos a uma definição maior. Sinergia, no dicionário, significa o seguinte, vamos lá? Substantivo feminino. Deriva da fisiologia. Aham, olha que notícia boa. Particularmente, a mim isso é muito favorável, porque derivando da fisiologia, sendo eu um profissional originalmente da área de biológicas, fica muito mais fácil, a mim, pelo menos, o entendimento. Mas vamos à definição da fisiologia, por meio da fisiologia, do que significa sinergia? Vamos lá, de acordo com o dicionário. Sinergia, substantivo feminino. Fisiologia, ação associada de dois ou mais órgãos, sistemas ou elementos anatômicos ou biológicos, cujo resultado seja a execução de um movimento ou a realização de uma função orgânica. E antes de partirmos para a segunda definição, também do dicionário, aqui já vai uma dica muito bacana. Você percebeu do que se trata a sinergia? Significa do correto funcionamento das partes envolvidas em um sistema, como, por exemplo, o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema reprodutor. São órgãos que vão funcionando de tal maneira que o sistema, a composição que é gerada pela função exercida por esses órgãos, acaba funcionando, acaba executando bem os processos biológicos que trata-se de responsabilidade de todas essas estruturas. Vamos então à segunda definição, ainda do dicionário. De acordo com a segunda definição do dicionário, sinergia também pode significar ação ou esforços simultâneos, cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. E aqui nós já nos aproximamos um pouco mais daquilo que comumente nós conhecemos por sinergia, dentro do ambiente de trabalho. Esta definição talvez seja meio que autoexplicativa se você fizer parte do meio corporativo de modo geral. Mas há uma outra definição de sinergia que particularmente eu gosto bastante. E preste atenção a esta porque ela vai fazer muita diferença. Sinergia é o conceito de que o valor e o desempenho de dois elementos combinados serão maiores que a soma das partes individuais separadas. E aqui nós podemos resumir tudo em uma frase.
segundo a sinergia, ou segundo esta definição de sinergia, o todo é maior do que a soma das partes. E isso é uma discussão até certo ponto filosófica. Como é que a gente explica isso na prática? Imaginemos o seguinte: você tem as suas expertises, suas competências, suas habilidades, seus conhecimentos. Eu tenho os meus. Se nós formos trabalhar juntos, se estivermos sem sinergia, o seu conhecimento e suas habilidades, mais os meus conhecimentos e as minhas habilidades serão capazes de gerar um resultado. Isso se nós trabalharmos sem sinergia. Os seus conhecimentos e as suas habilidades, mais os meus conhecimentos e as minhas habilidades, certamente darão ali algum resultado. No entanto, se nós trabalharmos de modo sinérgico, os seus e os meus conhecimentos, as suas e as minhas habilidades, não darão apenas a soma disso, mas elas se multiplicarão, porque nós ajudaremos um ao outro, nós faremos composições muito interessantes, talvez nós nos desafiemos a aprendermos mais, você poderá colaborar para o meu desenvolvimento e eu talvez possa colaborar para o seu desenvolvimento, e o resultado disso certamente será maior do que simplesmente a soma daquilo que nós temos à disposição. Isso será o resultado de uma composição muito maior, composta por um processo, perceba, intangível. De repente, você acabou gostando da minha maneira de trabalhar e eu também fui muito favorável e me adaptei rapidamente à sua maneira de trabalhar. Isso fez com que nós começássemos a pensar em novas soluções, nós nos entusiasmássemos, nós nos desafiássemos e até mesmo ficássemos mais motivados para entregar aquele projeto que teríamos de entregar juntos. Ou seja, aquilo que poderia ser gerado, o resultado em si, pode ser multiplicado, porque mesmo que o resultado gerado seja aquele proposto, certamente nós sairemos muito mais enriquecidos por meio dessa experiência. Ou seja, para algumas máximas e algumas definições de sinergia, e eu confesso a você que talvez as mais aceitas hoje no meio corporativo, a sinergia diz que o todo é maior do que a soma das partes, e é justamente isso o grande pulo do gato dentro da composição de equipes. Equipes que trabalham em sinergia conseguem não apenas entregar resultados, exceder resultados, conseguem fazer com que os profissionais se desenvolvam, o clima seja um clima saudável e agradável de trabalhar. E para finalizar ainda a gama enorme, acho que você percebeu, de definições de sinergia, tem uma que particularmente eu gosto e que essa talvez seja um pouquinho um tempero pessoal na composição da frase, na formação da frase, para que ela dê o devido valor, o devido efeito àquilo que a sinergia pode favorecer e pode fornecer às equipes quando estas equipes conseguem entrar dentro desse cenário. A definição que eu mais gosto de sinergia, e de novo, é uma definição quase pessoal, com algumas nuances de outras que nós conhecemos, mas com um temperinho que veio aí de minha parte. A definição que eu mais gosto de sinergia diz que sinergia é o processo que acontece quando juntos conseguimos aquilo que jamais conseguiríamos sozinhos. Pode parecer até um pouco romântica essa definição, um pouco fofinha, essa definição, como eu costumo brincar nos treinamentos, um pouco fofinha, mas se nós formos pensar friamente, talvez resuma bem aquilo que nós sentimos quando trabalhamos em equipes em que há algo diferente, que nós não conseguimos nominalizar, nós não conseguimos dar um nome a isso, mas nós percebemos lá no fundo que existe um diferencial. Sinergia, talvez fique este como um dos conceitos para que você use no seu dia a dia, repetindo, é o processo que acontece quando juntos conseguimos aquilo que jamais conseguiríamos sozinhos. E então, dessas definições de sinergia, qual delas vai mais ao encontro daquilo que você pensa sobre o assunto, sobre o tema? Qual delas representa mais hoje o que o seu time aplica no dia a dia? E qual delas faria toda a diferença se, eventualmente, as pessoas do seu time, as pessoas da sua empresa entendessem que a sinergia pode fazer a diferença no nosso dia a dia profissional? Vamos falar um pouco mais sobre isso, inclusive demonstrando na prática
como a sinergia pode funcionar.